aconteceu em Gênesis 3. Assim, quando Abraão enviou Eliezer na terra de Rebeca, a mando do pai para escolher uma esposa para o filho, houve uma promessa em Gênesis representando o Siduque. E a promessa foi essa: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar, representando Jesus nascido de Maria e morrendo na cruz do Calvário para salvar eu e você. E assim como Abraão enviou Eliezer na terra de Rebeca, Deus o Pai enviou Jesus para a nossa terra para firmar um compromisso de casamento. Aleluia, Deus! O que equivale ao nosso noivado, o noivo tinha que ir na casa da noiva para assinar o contrato de Ketubá, e o noivo dava presentes para a noiva, como Isaac deu para Rebeca. Jesus veio na terra e deu para mim e para você a graça. A graça é o dom imerecido de Deus. Foi feita aí a assinatura do Ketubá e foi dado para essa noiva a aliança. A aliança representa o seu compromisso de servir a Jesus como seu Salvador. Hoje, a Osmarina, que ela fez essa aliança com Deus. Hoje aconteceu na vida da Osmarina aí o Kiddushim. Aliança com Deus. Foi entregado já aqui simbolicamente um anel de compromisso. E também eles assinavam a Ketubá, assinatura de contrato, que representa o batismo nas águas. Cadê os batizados nas águas? O batismo nas águas representa o seu contrato de fidelidade a Deus. Por isso, se você ainda não é batizado nas águas, me procure, pois nós poderemos fazer o teu batismo, que representa a assinatura do Ketubá, que representa a sua fidelidade a Deus. Aleluia, Deus, glória. Depois disso, o noivo ia preparar a casa. Jesus foi preparar a casa para nós. Glória a Deus. Quando ele saiu dessa terra, ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. O noivo, ele já foi para o céu e foi preparar lugar para mim e para você. Tem uma casa para você que é a noiva de Cristo. Tem um lar para você preparado por Jesus, que é a noiva de Cristo. Ele prometeu e ele já deixou preparado. Por quê? Porque ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Aleluia, glória a Jesus. Pergunta de alguém que está ao seu lado e diga: você já tem uma casa no céu? O noivo vai te dar uma casa no céu? Pergunta aí, deixa eu ver se ele tem cara que tem casa no céu. Deixa eu ver. A pessoa que tem casa no céu tem que estar feliz, tem que estar alegre. Cadê os que tem casa no céu? Glorifica ao Senhor. O noivo foi preparar a sua casa. Aleluia. Glória a Deus. O interessante na tradição é que o noivo, ele tinha 1 ano para preparar a casa. Pode passar, Raios. E preste muita atenção nesse momento, porque esse 1 ano, ele está sendo cumprido nos nossos dias. Presta atenção aqui nessa conta. A Bíblia fala do princípio de que um dia representa 1 ano. Onde está escrito isso? Números 14, versículo 34.
Outra passagem, Ezequiel 4:6. Outra passagem, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. O apóstolo Pedro, quando estava falando da volta de Jesus, ele disse: depois, mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Aleluia. Então, qual é o princípio? Vamos repetir aqui para aprender juntamente com o apóstolo Pedro. Diga assim: um dia. Bora falar mais forte. Glória a Deus. Fala: um dia. Para o Senhor. É como 1000 anos. E 1000 anos. Como um dia. Isso é um princípio. Passa, por gentileza. Oséias. Será que eu não coloquei Oséias? Volta. Oséias, capítulo 6, versículo 2 diz: depois de 2 dias, Ele nos dará vida, ao terceiro dia nos restaurará e viveremos diante dEle. Essa profecia é para Israel e para toda a terra. Em 2 divisões aqui. Vamos interpretar a Bíblia juntos, baseado no princípio que eu acabei de te ensinar. Vamos interpretar. Aqui, depois de 2 dias, representa quantos milênios? 2. Quem é bom de matemática? Mata essa. Quem? Alguém respondeu? 2000 anos. 2000 anos. Ele nos dará a vida. Dá vida para quem? Para Israel. Ao terceiro dia. Que terceiro dia é esse? Ao terceiro milênio. Nos restaurará e viveremos diante dele. A restauração de Israel será no milênio. Aleluia a Deus. Então vamos fazer uma conta matemática que está aqui em cima. Diz assim: um dia é como um ano. Que ano que Jesus foi assunto aos céus? Ano 33 depois de Cristo. 2025 menos 33 dá igual 1992 anos de Jesus até agora. Então, para completar 2000 anos, só falta 8 anos. Se a gente espera que a grande tribulação dure 7 anos, então só resta 1 ano para acontecer o arrebatamento da igreja. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga assim: você faz parte da geração do arrebatamento. Você faz parte da geração do arrebatamento. Jesus foi morto na Páscoa, que é mais ou menos março e abril, e foi para o céu em maio. Então, muito provável, entre maio que estamos até maio de 2026, nós vamos caminhar para os últimos dias. Só que a parábola diz: tardando o noivo. Aleluia a Deus. Glória a Deus. O relógio do Apocalipse que você vê. Quem já ouviu falar no relógio do Apocalipse? Falado em muitos jornais. Quantos minutos faltam para dar meia-noite no relógio do Apocalipse? Falta somente 1 minuto. Jesus deu uma dica de quando ia ser o arrebatamento. Passa aí. Apesar da gente não saber nem o dia, nem uma hora, Jesus, nem a hora, ele dizia o seguinte. Eu tenho que explicar isso antes de passar para o adiante. Apocalipse 20 diz assim: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dados o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram com Cristo durante... Glória a Acho Deus. que você não está prestando atenção. Durante 1000 anos. 1000 anos. Então aqui está falando essa primeira parte
dos 7 anos da grande tribulação. É a segunda chance que você vai ter se ficar no arrebatamento da igreja. Você vai passar por isso aqui, ó. Almas degoladas pelo testemunho de Jesus, que não adoraram a besta nem a sua imagem, não receberam o sinal em suas testas. E logo depois disso vem o milênio, vem 1000 anos em que Israel será restaurada. Glória a Deus, aleluia. Jesus, ao terminar essa parábola, ele disse assim: vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. E outra coisa, ele disse: tardando o noivo. Vocês podem até prever, mas não sabem o dia nem a hora. Mas ele deu uma segunda dica, que é a próxima leitura bíblica. Ele disse: e disse-lhes uma parábola. Presta atenção aí. Olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já começam a brotar. Vós sabeis por vós mesmo, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. E ele deu ainda uma afirmação: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Explique para a pessoa que está ao seu lado, explique, porque ela pode não estar entendendo. Diga: Israel é a figueira. Conta como se estivesse falando uma fofoca. Israel é a figueira. Israel é a figueira. Sabe quando Israel tornou-se a ser um estado? Sabe quando Israel tornou-se a vir novamente uma nação? Sabe quando Israel voltou novamente a ser um país? Na nossa geração. O meu pai tinha 3 anos de idade. O papai nasceu em 1948. 45. Israel nasceu em 1948. Eu que errei aqui. Os judeus voltaram para a sua terra, preparando o milênio. A assinatura de Israel se tornar um país novamente, uma nação novamente, 1948. Essa notícia é de 2023. Israel quer começar a voltar a fazer sacrifícios. Então, Israel voltando a fazer sacrifícios, tudo preparado para os 7 anos de grande tribulação, que Israel vai voltar a fazer sacrifícios mediante a ordem do anticristo. Passa mais adiante. Os milionários estão construindo bunkers apocalípticos e estão investindo bilhões de dinheiro em bunkers apocalípticos. Lá nos Estados Unidos, eles estão estocando comida que dura 30 anos. O dono do Instagram e do Facebook está fazendo um bunker que custa 270 milhões de dólares. Se os homens mais ricos deste mundo estão se preparando para o apocalipse, por que você não está se preparando ainda? O que eles sabem que você não está sabendo? O que informação eles estão buscando que você não está buscando? Na tradição
judaica antiga não havia um horário fixo para o noivo ir buscar a noiva, mas isso geralmente acontecia à noite. Era uma hora inesperada, criando um clima de expectativa e celebração. Esse costume reforçava a ideia que a noiva deveria estar pronta. Noiva, você está pronta para o arrebatamento da igreja? Você está pronta para o arrebatamento da igreja que vai acontecer à meia-noite? Portanto, vigiem e orem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Aleluia, Deus. Pode passar, Railson. O Nissuim, que era a celebração final do casamento, acontecia 1 ano depois do Ketushim. O noivo, ele ia buscar a noiva para levar até a sua nova casa. Isso representa o arrebatamento da igreja. Jesus vem buscar a igreja para levá-la para a sua nova casa. Glória a Deus. E a procissão festiva diz que o casal e os convidados seguiam em uma procissão iluminada por tochas e lâmpadas até o local da festa. E é justamente neste detalhe que Jesus fala da parábola das 10 virgens. E a duração da festa durava 7 dias, representando 7 anos da grande tribulação. Na parábola das 10 virgens, parece que essas 10 virgens ficaram para trás. Parece que esse grupo ficou para trás, a noiva foi para o casamento e o noivo tinha que ir buscar essas 10 virgens, porque elas estavam com lâmpadas, com lamparinas para iluminar o caminho até o local da festa. Só que na parábola das 10 virgens aconteceu algo inesperado. Aleluia, 5 Deus. noivas não levaram azeite suficiente. Glória a Deus. Então nós temos 2 interpretações. As 10 virgens são Israel e também pode representar a igreja. Glória a Deus. Cada uma com suas importâncias nos traz a seguinte mensagem: que nós devemos estar preparados, nós devemos estar prontos. Glória a Deus. Vamos primeiro para a interpretação de que a noiva, a igreja, a noiva é a igreja. Está em João capítulo 1, versículo 11 ao 13, que diz assim: veio para o que era seu e os seus não receberam, mas todos quantos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber o que creem no seu nome, os quais não nasceram no sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. A Osmarina, ela se encaixou nesse versículo aqui. A partir de hoje, Osmarina, você é filha de Deus. E foi assinado o seu contrato. Você é a noiva de Cristo. Você que aceitou Jesus como seu Salvador, você é a noiva de Cristo. Aleluia. Quantos se alegram por isso? Quantos se alegram por isso? Você é a noiva de Cristo. Aleluia. Israel não aceitou ser a noiva, porque quando Jesus veio, ele veio como pobrezinho, ele veio como marceneiro, e Israel estava esperando um rei, estava esperando um homem rico que ia tirar eles do domínio romano. Mas aí Jesus chega como pobre, como filho de carpinteiro, montado em um jumentinho. Aí eles disseram: não, esse não é o nosso rei, esse não é o nosso
nosso Cristo. Sabe por quê? Jesus, ele não tinha jeito de rei. Jesus não tinha aquela imponência de rei. Jesus não tinha aquela voz de rei. Jesus não tinha aparência, mas Jesus tinha essência. Jesus tinha essência de filho de Deus. Então não importa se da tua aparência alguém pode olhar para você e dizer: ah, não tem aparência, não se pode dizer que nem que é crente, mas você sabe que tem essência, e o que importa é a essência de filho de Deus. Aleluia. A aparência não importa, o valor que te dão não importa, mas importa que você tem essência. Você tem essência. Por muito tempo eu achei que todas eram noivas, mas como Jesus ia ter 10 noivas, Jesus veio buscar uma noiva. As 10 virgens são amigas da noiva. Jesus, ele não vem buscar em primeiro lugar somente as amigas da noiva. Ele deixa para depois. Primeiro ele vem buscar a noiva, depois ele vem buscar as amigas da noiva. Uma coisa é você ser noiva, uma coisa é você ser igreja, uma coisa é você ser amiga da noiva, amigo da noiva, uma coisa é você ser simpatizante do evangelho, amigo do evangelho, filho de crente, filha de crente, neto de crente, amigo de crente, mas você tem que ser a noiva, você tem que ser a igreja, porque Jesus não vem em primeiro lugar buscar as amigas da noiva, ele vem buscar a noiva, a noiva, a noiva, a noiva, a noiva, a noiva. Ele vem buscar a noiva. Então não adianta somente frequentar a igreja, ouvir louvor, levantar a mão e fingir que é crente, não, porque Jesus vem buscar a noiva, lavada, remida, comprada com o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Já reparou que a parábola não fala da noiva? Já reparou nisso? A parábola ela não fala da noiva. A noiva não aparece na parábola, mas o noivo sabe quem é a noiva. Jesus sabe quem é a noiva. Jesus sabe quem é você. Jesus sabe quem é quem. Jesus sabe aquele que é verdadeiro adorado. Jesus sabe separar o joio do trigo. Jesus sabe separar o falso do verdadeiro. Jesus sabe separar aquele que serve verdadeiramente e aquele que não serve. Você está prestando atenção que nos últimos dias da igreja tem muita gente aprontando aí no meio gospel, muita gente aprontando no meio evangélico. Você vê muito pilantra, você vê muito vagabundo, você vê muita gente deitando e rolando, achando que não vai acontecer nada, mas Jesus sabe os verdadeiros. E está chegando a hora da colheita final, que ele vai pegar o joio, ele vai pegar o trigo e ele vai separar. Ele vai separar quem é quem. Está chegando a hora do acerto. Está chegando a hora da prestação de contas. Que ele vai dizer: os fiéis vêm para cá, os infiéis vêm para cá. Os fiéis é do reino, os infiéis eu nem te conheço. Não adianta mostrar que é crente, não adianta mostrar que é fiel. Jesus sabe a verdade, Jesus sabe a realidade, e ele vai mostrar quem é certo, quem é errado no final. E no final vale aquele que ele conhece e sabe quem é.
E a noiva, ela tem compromisso com o noivo. Ela assina um contrato com o noivo. A partir daquele momento tinha um contrato escrito que representa a palavra. Não tem como ser noivo e não viver a palavra. Não tem como ser noivo e não ter compromisso com Jesus. Não existe cristão não praticante da palavra. Não existe cristão simpatizante da palavra. Noiva que é noiva tem compromisso com o noivo. Assina o contrato de viver a palavra. Então cuidado, noiva, quando o inimigo quiser armar armadilhas para você e tentar te seduzir para o mundo, você tem que ter compromisso com a palavra. Faça o seu compromisso com Deus com a palavra. Tem que viver a palavra, tem que viver a vontade dele, tem que ser fiel a ele. Bendito Deus. Glória! Nós já estamos terminando, mais 5 minutos eu vou terminar. E uma coisa, o noivo, ele vem buscar a noiva na casa do pai. Oh, glória! Então, noiva que quer deixar de vir para a igreja, que quer deixar de estar na presença de Deus, lembre-se que o noivo vem buscar a noiva na casa do pai. No dia do casamento, o noivo busca a noiva na casa do pai e leva ela em cortejo para a sua nova casa. Está na presença de Deus, está na casa do pai, é estar na terra, mas é estar em comunhão com o céu. Está na casa do pai, é estar na terra, mas é estar em comunhão com Deus no céu, na presença de Deus. É estar servindo na igreja junto com seus irmãos, em comunhão com seus irmãos. Então continue na casa do pai. Não importa quem é falso, não importa quem vive de aparência, não importa quem serve a Deus pela metade, não importa quem serve a Deus sem compromisso. O importante é você estar na casa do pai, adorando a Deus na casa do pai. Vamos para outra linha de interpretação, que as 10 virgens representam a igreja. Nós vimos aqui que a noiva representaria a igreja, mas tem outra linha de interpretação também, que as 10 virgens representam a igreja. Nesta linha de interpretação, as prudentes tinham azeite de reserva. Repara que elas tinham o mesmo objetivo. Repara que elas estavam esperando no mesmo lugar. Reparem que elas estavam todas vestidas. Reparem que elas estavam todas adornadas. Reparem que elas todas dormiram. Todas tinham a mesma aparência. Mas a diferença era que as prudentes, elas não somente estavam prontas, mas elas estavam mais do que preparadas. Elas só não estavam somente prontas, elas estavam prevenidas. Elas saíram de casa pensando em tudo. Tô bonita para o casamento, tô arrumada para o casamento, tô cheirosa para o casamento, tá aqui a lamparina acesa para iluminar o caminho até a festa. Só que as prudentes disseram: como não sabemos que horas o noivo vai vir, é melhor levar azeite de reserva, porque se ele demorar, eu tenho azeite de reserva. Então presta atenção, vai ter prudente e imprudente, vai estar todo mundo esperando, vai estar todo mundo vestido, mas só quem vai estar preparada para receber o noivo e caminhar para o lugar da festa é aquele que tem azeite
azeite de reserva. Aquele que tem azeite de reserva. Todas elas dormiram, mas tiveram que acordar e levantar quando alguém gritou: aí vem o noivo. Quando alguém gritou: aí vem o noivo, alguém se levantou e reparou: aqui está minha lamparina, tem azeite, está quase apagando. Aí a outra disse: olha, aqui tem, a minha lamparina está acesa, está quase apagando, ainda bem que eu trouxe azeite de reserva. Aí a outra disse: menina, não tem azeite de reserva não, me dá um pouco do teu, me dá um pouco pra... Aí elas disseram: não, porque se... Versículo aqui: as insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês, porque azeite de reserva se compra. Azeite de reserva se adquire na oração, no jejum, na vivência da palavra e buscando a Deus mais do que os outros. Você está buscando a Deus mais do que os outros? Você está comprando o seu óleo de reserva? Tem que comprar o teu óleo de reserva. Tem que comprar o teu azeite de reserva. Ah, não dá para financiar a vida espiritual dos outros, não. Não dá para financiar o jejum dos outros, não. Ah, me dá um pouco ainda da tua vida espiritual. Não dá não, vai comprar o teu óleo. Vai comprar o teu óleo. Vai comprar o teu azeite. Lá vai as virgens com a lamparina acesa, mas no meio do caminho tinha a virgem de lamparina apagada. Não importa se tem alguém aqui com lamparina apagada, eu sei de uma coisa: ainda dá tempo de comprar azeite. A porta da graça não se fechou, então compra o teu óleo ainda enquanto é tempo. Compra o teu azeite ainda enquanto é tempo, porque ainda dá tempo de se preparar. O noivo, ele não só olha a lamparina, não. O noivo, ele não só olha a lamparina acesa. O noivo olha o que sustenta a lamparina acesa. Você é responsável por manter a lamparina acesa. Você é responsável pelo óleo. Você é responsável pelo azeite. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E caminhando para o final, eu vou só dar uma pincelada que depois, em outra pregação, em outro momento, eu vou explicar sobre as duas igrejas do tempo final. Mas para adiantar, tem duas igrejas do tempo final. É Laodiceia. E por incrível que pareça, meus irmãos, segundo os teólogos, a igreja do nosso tempo é a igreja de Laodiceia. Mas tem também uma igreja bem pequenininha, também vivendo o tempo final. Glória. E o nome da igreja é a Igreja Filadélfia. Mas nós estamos vivendo no tempo da igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, ela tem um conselho do próprio Deus. O conselho está em Apocalipse capítulo 3, versículo 18 a 20, que diz: aconselho-te que de mim compre ouros provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amam. Sê, pois, zeloso e arrepende. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, com ele cearei e ele comigo. Ainda dá tempo de se arrepender. Ainda dá tempo de comprar ouro. Ainda
contigo. Eu quero ceiar contigo nas regiões celestiais. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. E para terminar, a igreja também é bem pequenininha, a igreja bem pequenininha. Não é grande não, que a maior é Laodiceia. Uma igreja bem pequena, Filadélfia. E tem um recado de Deus para a igreja Filadélfia. Filadélfia é a igreja Assembleia de Deus Filadélfia, mas também é todo crente fiel na face da terra, amém? Mas vamos pegar e aproveitar que nós estamos na Filadélfia, então é para nós da Filadélfia. Vamos lá. E o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha e fecha ninguém abre. Conheça as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar, porque tenho pouca força guardar-te a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. E ele está dizendo: eis que veio sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. O inimigo quer roubar a tua coroa. O inimigo quer roubar o que você tem. E Deus está te dizendo: guarda o que você tem. Não deixa ninguém roubar a tua coroa. Ele está vindo. Ele está vindo. Quem quer que ele venha, levante sua mão e adore a ele. Levante sua mão e adore a ele. Porque o Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouve diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Ele está vindo, ele está vindo, ele está vindo. Aí vem o noivo. Quem está preparado? Quem está mais que preparado? Cadê os lamparinas acesa? Cadê os lamparinas acesa? Cadê aqueles que têm óleo? Cadê aqueles que têm óleo? Estava cheirando para baixo. Se você não tem óleo, compra óleo agora, porque o Espírito está derramando óleo agora, 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 agora. Compra esse óleo que está descendo. Compra esse óleo que está descendo. Pega óleo, pega óleo, pega óleo para ti. Pega óleo para ti. E para a gente cear, as palavras mais lindas de Jesus que eu acho está em Mateus capítulo 26. E hoje eu gostaria de ter a alegria de servir a Santa Ceia, meu pastor. Aleluia, Deus. Porque diz assim, versículo 28: pois isto é o meu sangue da aliança, derramado em benefícios de muito para a remissão de pecados. Glória. E vos afirmo que de agora em diante não tomarei deste fruto da videira até aquele dia em que eu beberei o novo vinho convosco no reino de meu Pai. Ele está esperando você para ter a Santa Ceia lá no céu. Mas enquanto ele não vem, nós vamos celebrar a Santa Ceia aqui nessa terra. Aleluia. Aleluia, Jesus. Para quem é a Santa Ceia? Para aqueles que aceitaram Jesus como noivo. Para quem é a Santa Ceia? Para quem fez o contrato com o noivo. Para quem é a Santa Ceia? Para aquele que se batizou nas águas e disse: eu quero servir a Jesus até que o Senhor
venha. Será que você pode cantar juntamente comigo essa parte? Até que o Senhor venha. Venha, vou amar. Até que o Senhor venha. Eu não vou descansar. Eu acho que vocês estão muito tristes para aguardar esse noivo, hein? Até que o Senhor venha. Eu vou amar. Canta com alegria esperando esse noivo. Até que o Senhor venha. Eu não vou descansar. Até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Aleluia. Gostaria de chamar aqui missionária Giovana, também pastora Clara, para me ajudar a servir a Santa Ceia do Senhor. Você que está firme com Jesus, com as suas vestes brancas, com as suas vestes limpas, preparado, mais do que preparado, mais do que limpo, mais do que limpo, você vai ceiar nesse momento. Então, vou pedir para a pastora Clara segurar o pão, né? E a missionária segurar o vinho. Nós vamos apresentar o Senhor nesse momento e vamos ceiar na presença de Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesse momento, Jesus, apresentamos o pão e apresentamos o vinho, Senhor Deus, aquele que o Senhor nos prometeu, para que o Senhor viesse ceiar novamente, só quando chegasse no céu. Nós estamos aqui relembrando que o Senhor está vivo e que o Senhor vem buscar a sua igreja. Por isso nós, nessa cerimônia de Santa Ceia, nós estamos, Senhor Jesus, aqui relembrando a nossa memória de que o Senhor está vivo, vai buscar a sua igreja. E aqui nós estamos participando do pão e estamos participando do vinho. Consagramos esse pão e esse vinho a Ti, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A pastora Clara e a missionária Giovana vão servir a Santa Ceia. Glória a Jesus. Você está convidado a cear. E agora nos convida a cear. Celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Os pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. E discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem o fogo, peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Os pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Vem sedento se achar, venha Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E
também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. E a fome suportou e a sede já passou. Lá no céu irá cear em santa luz. Glória a Jesus. Aleluia, Deus. Livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 diz: Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice, é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Pode comer o pão e tomar o cálice. Quem quiser se ajoelhar, pode se ajoelhar e fazer sua oração. Dá pra tirar isso aqui? Pai, nós te damos graças pela tua morte na cruz do Calvário. Te damos graças, Senhor Deus, porque ao clamarmos pelo teu sangue, pedindo perdão dos nossos pecados, o Senhor nos purifica com teu sangue. Te damos graças, Senhor Deus, porque ao clamarmos pelo teu nome, o Senhor vem ao nosso socorro, que nós podemos dizer, Senhor Deus, em nome de Jesus, os enfermos são curados. Nós podemos dizer em nome de Jesus e os demônios são expulsos. Mas primeiro, Pai, te agradecemos pela salvação das nossas vidas. Te agradecemos por ter escrito o nosso nome no livro da vida. Pai, nos sela para o arrebatamento da tua igreja, Senhor Deus. Pai, nessa noite, venha encher nossas lamparinas de azeite, Senhor Deus. Nós queremos, Senhor Deus, mais de Ti. Queremos, Senhor, estar cheios da Tua presença. Queremos estar cheios, Senhor Deus, de azeite. Nós queremos, Senhor, ter Sua lamparina acesa. Nós queremos ter, Senhor Deus, azeite de reserva, Pai. Então, nessa noite, vem sobre a Tua igreja e derrama o Teu azeite, Pai, para que todos tenham azeite de reserva. Espírito Santo de Deus, nós clamamos por Ti. Enche Tua igreja com poder e glória. Enche Tua igreja de azeite. Enche a Tua igreja de unção. Enche a Tua igreja de poder. Enche, Espírito Santo de Deus. Nós queremos azeite. Nós queremos óleo. Nós queremos mais de Ti. Enche, Espírito Santo de Deus, nossas vidas com Teu sangue. Enche nossas vidas com Teu azeite. Enche nossas vidas, meu Pai, com Teu óleo. Enche nessa noite Tua igreja. Purifica a Tua igreja, Pai. No ouro comprado pelo fogo. Oh, meu Deus, Pai, que o Senhor possa revestir a Tua igreja com poder, com alegria, com unção, Senhor Deus. Pai, faz de nós uma igreja mais do que preparada, Senhor Deus. Faz uma igreja mais do que preparada com Teu óleo, com Teu azeite, Senhor Deus. Vai limpando, meu Deus, com Teu fogo. Vai limpando, meu Deus, com a Tua glória. Oh, Senhor Deus, tira toda a cinza, Pai. Tira toda a sujeira, Senhor Deus. Limpa com Teu sangue nessa noite, Senhor.
limpa com teu sangue nessa noite, Pai. E enche a tua igreja de poder, enche a tua igreja de glória, enche a tua igreja de óleo, Senhor Deus. Enche a igreja, enche, Espírito Santo de Deus. Nós mostramos para ti a nossa sede, nós mostramos para ti nossa fome. Espírito de Deus, enche a tua igreja, Pai. Enche a tua igreja com óleo. Vou abrir pra você entrar. Nós queremos ouvir tua voz. Nós queremos ouvir, meu Deus, a trombeta da As minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Fica de pé, igreja, fica de pé. Fica de pé, vamos adorar o Senhor com esse louvor. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Deixa eu ver por ele. Canta pra ele e diz: eu estou com as minhas lamparinas acesas, eu estou só te esperando. Vem me buscar, eu quero dançar contigo. Nos olhos eu não imaginava que era lindo assim. Agora ele não vem mais como Era jumentinho, lindo assim. ele não vem mais como pobre. Esperar. Ele vai vir com fogo nos olhos. Ele vai vir com um cavalo branco. Na sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vem com fogo nos olhos. Então cante, diga que ele tem fogo nos olhos. Ele vem lindo, ele vem lindo, ele vem lindo. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Ele vai vir com fogo nos olhos. Eu não imaginava Ele vai vir num cavalo que branco. era lindo Ele vem lindo, cavalgando sobre as nuvens. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Aleluia, dá um forte aplauso ao Senhor. Glória a Jesus. Imagine o teu noivo vindo sobre as nuvens num grande cavalo branco, com fogo nos olhos, escrito na sua coxa: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o teu noivo esperado. Ora, baixeira, andará, baixeira, andará, baixeira, andará. Ele vem buscar uma igreja remida, lavada no sangue de Jesus, cheia do fogo, cheia do óleo, cheia do fogo, cheia do óleo, cheia do fogo, cheia do óleo, cheia do fogo, cheia do óleo do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Compre óleo enquanto é tempo, compre unção enquanto é tempo. Ainda dá tempo de você se ajoelhar no seu quarto e orar. Ainda dá tempo de você se converter dos seus maus caminhos. Eu pergunto, tem alguém para Jesus nessa noite? Tem alguém que quer se reconciliar com Jesus nessa noite? Tem alguém que quer consertar a sua vida, esperando o grande arrebatamento da igreja? Tem alguém? Tem alguém que quer firmar o seu compromisso com Deus? Tem alguém? Se tiver alguém, essa é a hora de reconciliação. Essa é a hora de conserto.
glória a Jesus. Se não tem, diga: Senhor, eu estou mais do que pronta. Eu estou mais do que preparado. Diga: vem, Senhor Jesus. Maranata. Vem, Senhor Jesus. Aleluia. Pode tomar seu assento mais uns 2, 3 minutos. A gente está encerrando o culto. Só divulgar a programação da semana.